Então, esse primeiro tema que a gente vai debater é a importância da evangelização infantil. Muita gente pergunta por que eu deveria levar meu filho na evangelização infantil, né? Então, algumas coisas que a gente tem que tentar entender antes de qualquer coisa, né? A criança é um espírito reencarnado e é uma alma que recomeça uma nova existência. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa, né? Então, quem que está lá em casa? Quem que me foi presenteado? É um espírito, todo mundo sabe disso, mas é bom a gente sempre lembrar, né? É um espírito que está reencarnando, né? E que está começando uma nova existência. Para isso, o que a gente tem que lembrar? Olha, ele tem já uma bagagem, ele não está começando do zero, né? Ele já tem toda a sua bagagem, aquilo que ele já viveu em outras existências, e que a gente vai ter que ajudá-lo a fazer aquilo que ele se prontifica a fazer, que é o quê? Buscar a perfeição, buscar a evolução espiritual. Então vamos tentar entender isso. Eu tenho um filho, assim como eu um dia, um espírito que veio reencarnar. Existe alguém que está na barriga errada? Existe uma criança que encarnou e falou, puxa, não era bem essa barriga, eu errei a barriga, não era para ser aqui. Não existe isso, né? Então, se ele veio nessa família, é porque é aqui que ele tinha que vir. E o que a gente vai tentar entender? Eu não sei se vocês já observaram, quando você pega um bebezinho, ele nasce ali, né? E a gente olha que bonitinho, parece com o papai, parece com a mamãe, né? E com o tempo ele já começa a demonstrar as suas características, né? Então tem muitas crianças que quando você observa com 3, 4 aninhos, você fala, puxa, aqui eu já estou notando mais ou menos como ele vai ser. Por quê? Porque ele tem os seus traços. E aí o que a gente vai ter que tentar fazer? A gente vai ter que tentar ensiná-lo, porque eu não sei se você já parou para pensar, qual que é a sua melhor versão de todas as que você já teve até hoje, em todas as vidas? É essa. Então, se essa não é boa, não é o nosso caso aqui, né? Se essa não é boa, calcula as outras. Então, esse espírito, quando ele vem, então, puxa, a gente vai ter que fazer com que esse espírito, ou tentar fazer com que ele possa aprender o máximo possível, mas entendendo que ele também tem uma porção de coisas para consertar. A principal finalidade do espírito nascer criança outra vez é ser educado novamente. Você vai falar assim, mas por que ele não poderia não nascer criança? Né? A gente tem alguns animais que já nascem, né? Você pega, por exemplo, um cavalinho lá, ele já nasce e já sai andando, né? O ser humano é o que nasce e que demora mais tempo para poder ser autônomo, né? Tem alguns que demoram 30, 40 anos, né? Até para poder sair de casa, né? E coisas desse tipo. Então ele demora muito tempo. Por que ele demora tanto tempo? Pela ótica espiritual. Para que a gente possa realmente exercitar essa questão do amor com ele. Né? Imagina se poderia ser assim, nasceu com 6 meses, fala, olha, beleza, valeu, tô indo, né? Até que não seria ruim, né? Dependendo, né? Mas a gente tem que entender que o tempo que ele fica com a gente é importante para que a gente possa resgatar e amar de verdade. Então, poxa, como que você não vai amar um bebezinho? Como que você não vai amar uma criança de 3, 4, 5 aninhos? Então, com esse tempo, a gente vai solidificando esses laços que ele tem com a gente. E isso vai fazer com que esse amor possa fluir. E à medida que a gente vai solidificando esses laços, a gente vai aceitando com mais tranquilidade as imperfeições espirituais. Né? Pode, por favor. Eu tenho um caso diferente, eu sei que vai ser discutido na próxima escola de pais. Ele veio por adoção e eu fiz uma adoção tardia. Né? Eu sei que ele não veio na barriga errada, porque tem uma série de outras coisas aí, traz antes disso, mas a gente entra nessa fase dessa solidificação. Tá. Como é que isso é visto, assim, de uma forma breve, porque eu sei que isso vai ser discutido vai ser abordado na próxima escola de pais. Tá. Que interessante. Como que é seu nome? Elizabeth. Eu ia falar, eu estava segurando, né? Tá. A Paulinha não falou, eu falei, Isso também é da adoção. Tá. Eu vou me incluir nesse grupo. Eu também tenho um filho, tá? Que a gente adotou ele. Na verdade, ele foi adotado, ele não é adotado, né? Ele foi. Né? Hoje ele é um filho como os outros, né? Eu entendo, uma das formas que a gente encontrou de falar isso para ele, porque ele já me perguntou isso, mesmo tendo 10 anos, hoje ele veio com 4,
é exatamente essa, né? Então, na verdade, a espiritualidade, Deus, ele vai arrumar algumas formas para que essa criança nasça. De repente, no nosso caso, já não era mais possível a gente fazer com que fosse pelas vias normais, né? Eu não sei no caso de vocês, mas então, qual foi a forma que a espiritualidade arrumou? Fala, nós temos que arrumar um jeito para que ele chegue até você. Então, ele foi usado uma outra maneira, uma outra via para que ele pudesse chegar. Por isso que um conceito que se coloca é assim, ó, o dia que o conselho tutelar liga para a gente e fala assim, olha, o seu filho chegou. Então, aquele tempo que a gente ficou na fila, lá 2, 3 anos, aquilo é uma gravidez, não é? Que a gente está tendo. De uma certa forma é uma gravidez. O dia que o conselho tutelar fala assim, olha, chegou teu filho, poxa, a bolsa estourou. Né? E agora é o momento. Então, por isso que não dá para chegar lá e falar assim, mas tem que ser esse, não pode ser o outro. Não, é esse. Porque quando o filho da gente, né, biológico nasce, não tem escolha. Né? É esse. Não dá para olhar e falar, não. Volta. Né? Não gostei. Então, é aquele que está lá. Então, dessa maneira, a gente vai ter por uma via ou outra. Então, você tem várias formas dessa criança chegar até você. E uma das coisas que é mais importante, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é que essa criança seja tratada de forma natural. Né? Por exemplo, a gente tem o hábito, às vezes, de dizer, vamos supor, eu no meu caso, tá? Desculpe dar um exemplo pessoal, mas que caiu bem. Eu tenho já 3 filhas, e aí veio ele, né? Então, eu não posso falar para as pessoas, olha, eu tenho 3 filhas minhas, biológicas, e tenho um filhinho do coração. Gente, pelo amor de Deus, nunca fale isso. Porque eu já estou criando uma diferença. Entendeu? Eu já estou criando uma diferença. Então, quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. O fulano, o ciclano, o beltrano, né? Porque quando eu começo a criar com distinção, outra coisa. Quando eu tenho um filho biológico, e eu olho para esse filho, eu falo assim, puxa, que bacana, que eu estou dando uma vida legal para ele, eu estou pagando uma escola legal, né? Ele não teria isso lá fora. Então, com o filho adotado, mesma coisa. Eu sei que não é o caso de vocês, tá? Estou colocando isso, extrapolando. Tem muita gente, às vezes, que age como se estivesse fazendo um favor para aquela criança. Olha, se não fosse eu, você não estaria aqui. Né? Então, não é. Quando eu pago a escola para o meu filho, eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer por ele. Então, é agir de formas naturais. Então, existem várias vias para que alguém chegue até mim. Né? A adoção é só uma delas. Mas é só que, se você vai falar disso, não precisa se entender sem problema, mas era uma coisa que eu tinha ouvido, que era uma dúvida que eu tinha enorme para trazer no centro, falando sobre pais, né? É que me disseram uma vez dentro da espiritualidade que a primeira família era a família ideal. Ele veio naquela família porque era para vir naquela família. O que acontece é que, como Deus, eu brinco que Deus tem um grande GPS, né? Então, putz, livre-arbítrio, recalculando, né? E aí vai pra... E aí, sim, na verdade, os adotivos, nós sim somos a segunda opção dessa estrutura familiar. E aí era uma coisa que depois eu acho que era legal a gente tentar na prova para não sair desse mapa, mas trazer isso, pelo menos pra gente que tem, né, aqui alguns, acho que seria legal essa discussão, pra gente entender. Porque é um processo legal de falar, será mesmo? Será que a gente não... Então, se foi esse GPS que é calculado, como é que isso foi feito? Porque para nós, que somos os pais adotivos, é a primeira opção. Né? Que dá a impressão que foi algo meio fora, né, E existe uma frase, que todo mundo já deve ter ouvido, que fala assim, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então ele sabia que aquela mãe lá, biológica, ela não teria condições. Então, tudo isso já foi, de uma certa forma, programado. Né? Então, se eu pensasse assim, era lá e eu estou aqui meio de alegre. Não, não está. Você é que foi designado para aquilo. Aquela mãe só foi uma via, tá? Para que isso pudesse acontecer. A gente tem que ver dessa maneira. Assim, a própria criança, quando ela seja, ela já sabe que vai ser uma, né? Então, eu sou solteira, tenho um filho, primeiro solteiro. E aí eu adotei a minha filha, né? As pessoas perguntam, bem que eu sou solteira, falam assim, quantos filhos você tem? Eu falo assim, eu tenho 2. Tenho 2 filhos. 2 filhos? Mãe solteira 2 filhos. Aí eu falo assim, eu sou mãe solteira 2 vezes. Aí tem aquelas pessoas que
mais ignorantes, falam assim, mas são pais diferentes? Aí eu falo assim, não, uma foi adotada, mas outra é minha filha. Tá, outra é minha filha. Então você vê. Então eu acho que quando a gente adota uma criança, independente dos meios que ela vem, com 3 anos, 4 anos, 4 meses, que é o caso da minha filha, que veio 4 meses comigo, então eu acho que isso daí, ela tinha escolhido e eu já tinha escolhido antes de vir também, de ter uma filha adotada. Então, esse é o meu ponto de vista. Sim. Nessa fase é que a gente pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, né? Lá do livro dos Espíritos. Ou seja, quando ela é criança, é que a gente consegue, né? Você fala que o galho, a gente vai desentortar ele, né? Quando ele é pequeno, né? Então, é nesse momento que é criança, que a gente vai poder corrigir uma porção de coisas. Tudo na vida tem um momento, né? Tem um momento para você nascer, tem um momento para você aprender, tem um momento para você usar daquilo que você aprendeu e tem um momento depois de se aposentar. Então, tudo tem um momento. Então, nesse momento da criança é o momento correto, né? Para a gente poder, então, passar para ela todos os valores, principalmente. As vibrações positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual e em próximas vidas. Mas por que em próximas vidas? Poxa, é claro, tudo aquilo que eu aprendo nessa vida, eu vou levar para frente, para outras existências, né? Então, aquilo que eu estou passando para o meu filho hoje, principalmente com relação à moral. No mundo atual, o que a gente faz muitas vezes? Não sei se vocês já notaram. A gente quer passar, às vezes, muito os valores intelectuais. Fala assim, olha, ele tem que ser alguém que tenha uma determinada formação, para ele ter um bom salário, para ele ganhar bem. Isso é importante? É claro que é importante. Mas, principalmente, a questão moral, né, que a gente não pode esquecer. Senão a gente vai passar uma porção de conhecimentos, mas não passa aquilo que realmente é importante para o filho, né? E a evangelização infantil é onde começa isso. Quando eu trago meu filho para cá, eu começo a passar esses valores para ele. Mas também esses valores são passados todos os dias, em todos os momentos em casa, né? Não dá para a gente ser uma pessoa dentro do centro e ser outra pessoa fora do centro. Então aquilo que eu aprendo aqui, eu tenho que vivenciar isso todos os dias na minha casa. Isso é muito importante. As crianças não fazem o que a gente fala para elas, elas fazem o que a gente faz. Isso aí é bom a gente ter bastante em mente, né? Exatamente por causa do estado de semiconsciência do espírito encarnado no corpo infantil, suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Ele está mais brando, mais receptível, mais maleável, mais aberto a todas as influências. A gente viu da outra vez que eu estive aqui, que até os 7 anos a criança ainda está terminando o seu processo encarnatório, no reencarnatório, ela não concluiu ainda. Então, nesse momento, ela está muito receptiva. Que eu falei, é o momento de aprender. Então, até os 7 é onde você absorve, eles estão absorvendo tudo. E eles estão observando muito a gente. Você está dirigindo e o filho está observando. Pai, você falou que não podia passar no sinal vermelho. Pai, você falou que não podia xingar ninguém. Não é assim? Pai, você falou que não podia... Então, você fala e aí eles estão observando você. E aí a gente tem que ir cumprindo os combinados também. A relação da confiança, né? A gente promete algo, então aquilo que eu te prometi eu tenho que cumprir, ou pensar bem antes de prometer. O linguajar, a atenção. Muitas vezes o meu filho ele quer conversar comigo e eu falo assim, espera um pouquinho, agora não, eu estou vendo aqui tal coisa. Agora não. Né? E eu não estou dando atenção para ele. E isso o que vai fazer? Porque essa nossa relação de confiança, ela vai terminando. Aí lá na frente, o dia que eu quiser conversar com ele, ele também não vai me dar atenção. Né? Porque ele aprendeu isso comigo. Então é importante que a gente tenha todos esses momentos com eles. Né? E às vezes eles perguntam demais, falam demais e a gente fica meio sem paciência. Né? Não sei se é só lá em casa, né? Mas é importante que a gente possa exercitar bastante isso. A criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Ou seja, ela é o sorriso do futuro na face do presente. Então eu estou olhando uma criança aqui, eu estou vendo o porvir, né? O que vai ser isso lá na frente. Então, e ela vai ser tudo aquilo que a gente passar para ela hoje com relação a isso.
em Jesus, né? E aí a gente entra em coisas mais específicas da doutrina espírita, por exemplo, lei de causa e efeito. Como que eu vou explicar a lei de causa e efeito para uma criança de 4, 5 anos? Coisa ruim, você perdeu o seu direito de tal coisa. Então, assim, eu acho que para criança, essa lei de causa e efeito para mim, de tudo, eu acho mais fácil ensinar isso do que ensinar a questão da bondade. A bondade você tem que colocar ela dentro da causa e efeito, para que a criança entenda que o que ela faz aqui gera uma consequência ali. Então, eu acho até mais fácil usar tudo ali, tipo, por que eu preciso cuidar do planeta? Vou cuidar do planeta para não sujar o planeta e eu poder viver. Então, assim, eu acho que na minha concepção lá em casa, começa no entender a lei de causa e efeito, que faz sentido para ela, e aí você imputa tudo dentro desse sistema, né, de causa e efeito. Eu acho que para a criança fica muito concreto, e aí é onde ela consegue aprender. É onde ela vê as consequências daquilo que ela faz, né? Ela assume a consequência daquilo que ela faz, né? É claro que proporcional, né, ao seu... Isso é muito importante, né? Eu não tiro dela essa responsabilidade. E ela vai passando a entender tudo isso. Que tudo aquilo que ela está fazendo vai ter uma consequência. Boa ou ruim. Né? Isso em tudo, né, que ele vai fazer. Essa questão aqui, reencarnação, já é um pouco mais complicado, né, para a gente falar sobre isso para criança. Né? O meu menininho, por exemplo, se morria, quando meu pai faleceu, ele era pequenininho, ele falou, não, pai, fica tranquilo, porque ele vai nascer de novo. Né? E ele falava isso para todo mundo que estava perto. Mas, de uma certa forma, para eles passa a ser algo extremamente simples. Né? É muito simples isso para eles. E a gente, às vezes, que complica. Né? Então, é claro que depois a gente vai explicando, olha, não é bem assim, né? Não é amanhã já nasce de novo. Né? Mas ele tendo esse conceito em si, da imortalidade da alma, você concorda que ele assimila muito melhor a questão de muitas perdas que ele vai ter ao longo da vida? É uma preparação, né? E muita coisa também que ele vai fazer. Então ele sabe da consequência. Você falou, por exemplo, de cuidar do planeta. Olha, quando você cuida do planeta, você está cuidando do planeta para quem? Para gerações futuras. Mas quem são as gerações futuras? É você. Você vai estar aqui de novo daqui a algum tempo. Então, se você não cuidar bem hoje, e de tudo, né, de tudo mais. Então, é importante que ele passe a ter esse entendimento. Essa questão da reencarnação, da imortalidade da alma, que acabam sendo coisas muito intrínsecas dentro da evangelização infantil, elas são importantes justamente por isso. Né? Há algum tempo, e esse é um tema muito, muito polêmico, num outro lugar as pessoas estavam dizendo assim, olha, eu levo meu filho na evangelização infantil no domingo, e no sábado à tarde eu levo ele na catequese. Né? Eu estou certo ou eu estou errado? Né? Então, qual que é a determinação da doutrina espírita? Não existe certo, não existe errado. Você pode fazer aquilo que você quiser. Só que você tem que entender que se você leva ele aqui, e são passados esses conceitos para ele, quando ele vai num outro lugar, esses conceitos vão ser contraditórios. Aí o que vai acontecer? Mas falaram para mim no sábado, no domingo, que tem reencarnação. Aí ele chega no sábado, na outro lugar, não, falaram que não tem. O que eu estou plantando na cabeça do meu filho? Uma confusão. Então não existe o caminho certo e o caminho errado. Você tem que escolher um caminho. Tá? Então, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou escolher? Esse. Então, vou seguir esse caminho. Porque senão eu falo uma coisa para ele e falo outra depois. E depois eu estou ensinando coisas para ele que eu não acredito. Né? Então, é muito simples essa questão. Mas por que eu estou abordando? Porque muita gente ainda, às vezes, faz esse tipo de coisa. Então, não está errado não, mas escolha um caminho. É esse caminho que eu vou fazer, então, é esse que eu vou seguir. A criança sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Desse modo, conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. O que isso quer dizer? Já começa o processo lá no início. Você já começa a ensinar a criança a ter entendimento de bondade, empatia, tudo, já quando é pequenininho, pela convivência que você tem. Porque né, a minha filha, ela
porque a minha família tem essa mania. Um beijo outro, abraço outro, abraço papai, beijo papai. Então, assim, se você ensina isso desde pequenininho, lá na frente você vai ter. E muitas coisas você, depois de algum tempo, depois de grande, né, falando das crianças, é mais difícil você ensinar algumas coisas para ela. Talvez ela não consiga assimilar da mesma maneira como você ensinando quando é bem menorzinho. Porque acho que quando é criança é meio orgânico, né? Como você falou, a criança vai pelo exemplo, então acaba que entra no automático do inconsciente dela, ela entender esse processo. E é interessante porque é muito mais difícil mesmo você pegar e mudar coisas quando a criança é um pouco mais velha. Você veio com 4, a minha também veio com 4, a mais velha. E assim, já tinha muitas questões de vícios, né? E aí ao mesmo tempo que a gente percebe que você tem que falar 200 vezes a mesma coisa em alguns aspectos, em outras maneiras que a gente age em casa, você já começa a ver que ela já está fazendo. Então, a criança, ela é uma esponja. Eu acho que a criança é uma esponja. Tudo que ela está vendo no mundo, que você está deixando rodear, e isso vale para os amigos, isso vale para o lugar onde você leva, né, para ela frequentar. Então, eu acho que é muito, muito legal a gente ter essa oportunidade, assim, é muito sábio, né? A gente ter a infância para conseguir trabalhar essas questões, porque depois é muito mais difícil se dá para mudar, até dá, mas aí a pessoa tem que querer. Então esse que é o desafio, né? A pessoa tem que querer fazer essa mudança. Mas não consigo mudar um garoto se ele vier mais velho ou uma pessoa mais adulta, é claro, mas aí ela depende mais dela querer. Né? Porque se você realmente quiser, você pode mudar quando você quiser, mas quanto mais cedo, né? Então nesse momento eu pego essa sementinha e vou dando condições. Eu sempre tive um pensamento assim: o pai, a mãe, os pais são como jardineiros, né? Na verdade eu não vou fazer muito, eu só vou dar condição para que ele exerça as suas potencialidades. Então, de repente, o meu filho ele tem um potencial e eu vou tirando as ervas daninhas do lado, eu vou adubando aquela terra para que ele possa crescer. Eu acho que esse é o papel dos pais, e orientando no caminho certo. Porque muitas vezes o meu filho não vai ser aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ele não vai ter a profissão que eu gostaria que ele tivesse. Talvez ele não seja exatamente aquilo que eu pensasse, mas ele vai ser aquilo que ele quiser ser. Né? E a gente vai orientando para que ele possa buscar e encontrar esses caminhos. Mediunidade infantil. Todos têm a capacidade de se comunicar com o plano espiritual. Não é um dom sobrenatural, é uma habilidade física. O que difere em cada um é a sensibilidade para interpretar essas percepções. Uma pessoa só é considerada médium quando manifesta esse fenômeno de forma ostensiva, ou seja, quando as comunicações podem ser percebidas de forma clara. Resumindo, todos nós, de uma certa forma, somos médiums, né? Temos um determinado contato com o plano espiritual. O que é médium? É um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Tá? Então, cada um de nós vai ter uma forma. Tem alguém aqui que seja médium ostensivo? Ninguém é médium ostensivo? Não? O que é o médium ostensivo? É esse que vê isso de maneira clara. Os outros vão ter o quê? Intuição. Olha, eu tive uma intuição, eu tive um pressentimento, eu tive um sonho. Muitas vezes, né, às vezes um acerta, outro erra. Então, isso é o que todos nós temos normalmente. Mas aquele que tem isso de maneira ostensiva, aí sim que a gente vai chamar ele de médium. Tá? O processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. Isso não significa que ela seja médium. O título só será confirmado no restante da vida se ela demonstrar essa capacidade de modo ostensivo. Eu tenho crianças que vão dizer que tem lá, que viram alguma coisa, que sentiram alguma coisa. Por quê? Porque ela ainda não está, como a gente falou, completamente ligada ao plano físico. Então, nesse momento, ela está meio entre os dois mundos. E aí é a hora dela ver. Alguém tem algum caso de mediunidade infantil aqui? Tem? Tá? E aí, como que eu devo agir nesse caso? Né? A maneira como a gente deve agir.
Porque dependendo das minhas formas de encarar, eu posso fazer com que isso se transforme num absurdo, né? Por exemplo, de repente a criança tem isso, eu sou alguém materialista, não acredito no mundo espiritual e levo esse garoto para tomar os Rivotril aí, e daqui a pouco, pronto, eu criei um problema onde não tinha, né? Eu fiz com que essa criança de repente caísse por um outro caminho, saísse por um outro caminho. Então é importante a gente ter tranquilidade para encarar esse tipo de coisa se acontecer com a gente. As ocorrências tendem a intensificar-se logo que a criança aprende a falar. Visões e audições são as manifestações mais comuns e podem ocorrer juntas. Na maioria das vezes, o pequeno não tem medo algum e não entende porque seus pais também não conseguem ver a presença que ele percebe. Ele não compreende o conceito de morte e por isso encara a companhia com naturalidade. São casos assim bem recorrentes, né? Então as crianças, de repente, estão conversando com alguém, está falando com alguém, está brincando com alguém, né? E aí... O meu filho, semana passada, a primeira vez que a gente veio aqui, né? E meu filho de 3 anos, depois que ele foi embora, ele chegou em casa e falou: mãe, eu adorei a escolinha de descanso. Tinha um monte de amiguinho careca lá perto. Aí no meio da semana ele falou: precisa lá de 2 amiguinhos carecas. Ele leva lá de novo na escolinha de descanso. Ele tem 3 aninhos. Então, super natural, né? Chegou um monte de criancinha careca na salinha de meditação. Eles acham que você vê também, né? Eles acham que você está vendo. Não, eu estava na sala com ele o tempo inteiro e meu filho comigo, porque primeiro dia eu não quis deixá-los, né? De eles estranhar. E quando chegou em casa ele me relatou, né? Eu não vou dizer que eu não vi, né? Então, eu deixei isso para você é muito distraída, né? Você não vi. Quando eu perdi o neném, aí fiquei, nossa, como é que eu vou dar a notícia pra ela, né? Aí ela abriu a porta assim e falou: não, mãe, eu já sei, se preocupa não. Aí eu falei: mas como é que você ficou sabendo? Ela falou: não, ele falou comigo, ele estava com um problema e não dava pra ele internar agora. Então assim, aquilo me quebrou totalmente, porque eu falei: não. Aí eu entendi o porquê, tipo, que sofrer aquele processo e tal, porque ele também não estava preparado, né? E ela agiu, tanto que depois ela colocou o nome nos 2, porque eu tive 2 abortos espontâneos, na verdade. E ela colocou o nome nos 2 e falaram, teve depois de um tempo, eu falei: nossa, nunca me falou do Francisco? Ela, mãe, ele já encarnou já. Agora ai, qual que era o outro mesmo? Mas agora até, assim, que ela sempre ficava falando tanto deles. Aí ela falou: agora o outro não dá pra encarnar, que ainda tem um monte de coisa pra resolver e tá difícil. Mas ela explicava natural, não foi... É bem mágico esse momento, é muito mágico. Você está perto de uma criança que está tendo os amiguinhos assim, espirituais, é uma sensação de tão bem-estar, sabe? Você está lá, você não está vendo, mas você está sentindo a presença das crianças. Olha, é magnífico. E olha o consolo que foi enviado pelo plano espiritual para você. Entendeu? Através dela. Eu me senti culpada pela perda. Você vê o médium, a importância que ele tem, né? Então, a espiritualidade utiliza a criança, né, o médium, para te trazer um consolo. Olha, fica tranquila. Trazer uma resposta. Isso, né? Ou então, vão haver casos que o próprio espírito ele vem na outra oportunidade. Entendeu? Então, dessa vez não deu, porque esse corpo físico talvez tenha tido algum problema durante a formação, mas na próxima, entendeu? Ele vem. Tem um livro que eu estou acabando de ler que fala que o espírito ele vem, encarna e passa, né, por exemplo, essa encarnação durante esses 7 anos, porque quando há fecundação é uma molécula, né? Então, como é que um perispírito vai encarnar em uma molécula? Então, por isso que demora esses 7 anos. Então, toda a formação, então você vai encarnando e o espírito vai se enraizando naquele corpo físico, molécula a molécula. Tá? E quando que eu saio desse corpo físico? Quando esse corpo físico não tem mais condições de me abrigar. Via de regra, tá? Geralmente assim, esse corpo físico não tem mais condições de... Eu estou falando no caso de doença, claro. Ou até mesmo do acidente. Eu sofri um acidente, esse corpo não tem mais condições. Então o corpo expulsa o espírito. Não é o espírito que fala: eu vou sair. Na maioria dos casos, né, com algumas exceções. Então quando o corpo não tem mais condições, aí o espírito tem que sair. Para fazer essa trocar de roupa, vamos dizer assim, para uma outra oportunidade. Na infância, as interações tendem a ser positivas.
do plano espiritual com a criança, tá? É comum, por exemplo, bebês rirem sozinhos, olhando para o nada. Em muitos casos, podem estar vendo amigos de vidas passadas ou espíritos protetores. Também são recorrentes as visitas de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil, exatamente o que você falou, né? Ou seja, eles estão vendo aqui, né, os mentores, né? Todo mundo entende como é que é essa questão do mentor espiritual, mais ou menos, como é que funciona isso? Né? Que era a questão do anjinho da guarda, né? que era colocado pra gente. Quando eu vou reencarnar, é mais ou menos como se ele fosse o meu orientador. Tá? Vamos imaginar que é o orientador do mestrado que você vai ter aí, ou de tese. Então eu falo assim, olha, eu vou encarnar, só que esse teu mentor, ele tem que estar um pouquinho melhor que você espiritualmente. Tá? Senão vão os dois para balada, né? Senão não tem jeito. Então, ele está um pouquinho melhor que eu, então ele vai ser o meu orientador aqui durante essa minha encarnação. Durante o momento que eu durmo, eu geralmente me despreendo do corpo e aí a gente tem um contato maior. E ao longo do dia eu vou tendo intuições, que ele vai tentando me dizer algumas coisas. Então nessa fase onde a criança ainda está, né, antes dos 7 anos, então ela consegue ter um acesso maior. E depois ao longo da vida a gente vai tendo essas intuições e os nossos mentores vão mostrando o caminho para a gente. Por isso que é muito importante a gente estar atento. Lembra daquela frase que foi colocada no início, orai e vigiai? Então esse orai e vigiai, ele está muito ligado a tudo isso. Porque às vezes quando eu paro para ouvir um pouquinho das minhas intuições, eu começo a buscar o caminho certo. Às vezes eu estou tão perdido no meio daquilo que eu quero fazer que eu não consigo nem ouvir essa intuição. Às vezes eu estou com tantas dúvidas, a cabeça está a 1000, que eu não consigo ouvir o conselho de um amigo, de um pai. Imagina do mentor espiritual. Né? Então isso tudo é muito complicado. Você estava falando aqui dessa mediunidade infantil, né? Com relação às crianças que são adotadas, durante mais ou menos uns 15 dias antes da gente receber a ligação do Conselho Tutelar que ele ia chegar, eu tive um sonho, e nesse sonho falava assim para mim, alguém me dizia, você vai ser pai. Só que dessa vez, procure fazer por ele, eu só tinha menina até então, procure fazer por ele o melhor que você puder, porque você já teve a oportunidade de ser pai para ele e não foi o meu pai. Aí eu acordei e até comentei com minha esposa, falei, nossa, que sonho louco, né? Que falou que eu ia ser pai, mas eu, mesmo estando na fila há 3 anos, eu falei, nossa, mas eu já tenho vasectomia, eu não posso mais ser pai. Eu não entendi o que ele quis dizer. E aí passou 15 dias, eles ligaram pra gente. E aí quando a gente foi conhecer, que eu falei, puxa vida, olha o sonho que eu tinha tido. Tá? Então, como a gente estava dizendo no início, não existe barriga errada. Então, ele estava em algum lugar e naquele momento, agora chegou o momento de vocês estarem juntos. Né? Por quê? Porque talvez ele tivesse até esses 4, no seu caso acho que foi um pouquinho mais, 9. Ele tivesse também que ter as suas experiências de uma outra forma. Por prova ou resgate. Entendeu? Então, de repente, ele tinha que passar por aquilo. Então, a gente fala assim, puxa, que judiação, eu queria ter tido ele aqui desde o primeiro dia. Mas será que teria sido bom para ele? Né? Talvez aquilo que ele passou fosse algo que fosse ajudá-lo a crescer também de uma certa forma. Então, é bom a gente entender tudo isso. E essa mediunidade da criança é importante. A gente ouvir, que muitas vezes a gente não ouve. Né? A gente fala assim, não, filho, você está imaginando, você estava sonhando, tudo. É claro que não pode 100%, né? Mas tem que sempre ter um equilíbrio e tentar extrair daquilo ali aquilo que for realmente importante. Recordações inexplicáveis. Em alguns casos, o contato pode revelar lembranças pregressas. A criança reconhece gêneros da reencarnação anterior e até renega a atual família. Para Leon Denis, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces, tais como casos de genialidade. É muito comum, tem um livro de um cara chamado Ian Stevenson, que fala sobre casos sugestivos de reencarnação. Tem um outro na Índia também, que vai citar casos da criança chegar e falar assim, olha, você não é minha mãe, você não é meu pai. Minha mãe é a fulana, o meu pai é o fulano. E ele cita alguém de outras vidas. Tá? Isso é muito comum. Teve um caso na Índia,
que a criança falava tanto e ela começou a dar detalhes de onde ela vivia. E aí foram pesquisar através do Google e tudo, porque aí é um país muito grande também, e encontraram um lugar parecido com aquela que ela tinha falado, inclusive com um riozinho que dizia o mesmo. Levaram essa criança lá e não falaram nada para ela. E quando chegaram, ela falou, foi nesse rio aqui que eu caí, foi aqui que eu caí, aqui que eu morri afogado. Aí entrou na casa, e aí dentro da casa tinham várias pessoas. Não estava só o pai e a mãe, tinha várias pessoas. Ela entrou e chegou, você é meu pai, o fulano, você é minha mãe, o fulano. Eu sou a fulana que caiu no riozinho e que morreu. Tá? Então, assim, esse é um dos casos que a gente vai encontrar, né, de investigação sobre esse assunto. Né? Então, tem outras. Então, se a gente quiser, por exemplo, tem um escritor chamado Hernani Guimarães Andrade, que tem alguns casos no Brasil. Então, tem vários livros, várias documentações que mostram isso. Então, assim, é bem interessante. E outros casos de genialidade também é interessante. De repente, com 4, 5 anos, você fala assim, nossa, meu filho ele falou uma coisa que é espetacular. Né? E aí a gente tem a criança como um gênio. Pode ver que até o 7 é comum acontecer esse tipo de coisa. Na verdade, o que é? Ou é lembrança de outra vida, ou um espírito que está ali do lado, dando algumas informações que talvez ele não soubesse. Tá? Como no caso do teu filho lá e outros. Né? Mas dela também aconteceu isso. Uma vez ela tinha 3 para 4 anos. Ela disse, mas você sabe como é que nascem as crianças? Aí assim, nossa, mas já essa pergunta. Aí eu falei, mas por que você está fazendo? Não, porque assim, e ela me explicou como se fazia parte de uma criança. Aí eu falei, meu amor, mas quem falou tudo isso para você? Foi a vovó. Aí eu falei, mas qual vovó? Aí ela descreveu a minha avó, que foi parteira, que já faleceu faz 18 anos. E ela trouxe no mundo mais de 100 crianças, porque aqui em Jacareí, na época que ela morou, não tinha essa coisa do hospital, era ela que fez, né? Ela morreu com 100 anos. Então, assim, e ela depois descreveu tudo, tanto que ela falou assim, então, eu embrulhava a criancinha, não embrulhava numa toalhinha, mãe, naquela época não tinha toalha, não assim, era uma folhinha, então ela foi falando, você sabia que a mulher começa a sangrar com nada? Aí eles fazem um negócio com um matinho assim e colocam para o sangramento. Só que ela tinha 4 anos. Então assim, e ela descreveu muita coisa assim, ela falou, até nem sei se foi a minha avó ou se foi a mãe, né? Porque era assim, a minha família era assim, parteira que foi, né? Então, várias pessoas da minha família, eu nem sei se foi a bisavó, então, mas foi interessante, eu fiquei assim. Agora, se você perguntar para hoje, ela não sabe. Sim, esquece. E depois do 7, aí acaba esse contato. Aí volta ao normal. Mas é interessante. Então, são coisinhas que a gente pode observar em casa. Fala, puxa vida, né? Meu filho é um gênio. Não, calma. Assombrações, né? Ou espíritos obsessores, né? São mais raras nessa fase da vida. A maioria das vezes são espíritos sofredores que habitam o mesmo local que a criança. Mesmo que não desejem causar o mal, podem provocar medo. Há também os que querem assustá-la para punir alguém da família por alguma dívida passada. É muito comum, de repente, você vai morar numa casa e ali já morou alguém e alguma entidade ficou por ali. E aí, quando você muda, né, a criança acaba vendo e você não vê. Olha, tem alguma coisa estranha no quarto. Então, também tranquilo, não precisa mudar da casa, né? É só fazer algumas orações lá e encaminhar, né, essa entidade, chamar ele, passar o P3B, né, Regiane, para ele, que ele vai ser encaminhado. Mas a criança, às vezes, vai ter essa capacidade de ver e a gente não vê. E por que ele está dizendo ali que muitas vezes não é um obsessor, alguém que queria acertar alguma coisa com ele? Porque para o próprio obsessor, naquele momento, talvez não seja o momento adequado. Porque aquela criança, ela não pode fazer muita coisa. Então, talvez ele, mais na fase adulta, aí sim, talvez ele vá fazer mais de acordo também com o comportamento e a vibração mental. Eu só vou ser vítima de um obsessor se eu estiver na mesma sintonia que ele. Então, é por isso que é importante a gente manter uma sintonia, né? Orações e tudo mais. De olho nos pequenos. Segundo estatísticas, 3 em cada 10 crianças apresentam amigos invisíveis.
algo encarado com naturalidade pela psicologia. Então, como diferidos de um evento mediúnico? Para a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes, não há uma receita exata. O fundamental é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem sua personalidade e seus hábitos. Falando 3 em cada 10. Tá? Então pode ser que a grande probabilidade é que a gente não tenha esse problema em casa, né? Se é que se pode chamar problema. Mas se tiver, é realmente fazer essa observação com naturalidade. Não adianta a gente também ficar louco, porque às vezes a criança ela se assusta com o nosso susto. Né? Poxa, eu achei que era algo normal e meu pai está tão assustado, minha mãe está tão assustada com isso, e aí ela fica assustada também. Né? Então é importante que a gente tente sempre agir com naturalidade e entender que aqui na casa espírita a gente vai encontrar orientação para aquilo que a gente quiser. Todo mundo frequenta aqui o trabalho de assistência espiritual da casa ou não? É importante para que a gente possa ter conhecimento também. Né? Senão ele começa a fazer perguntas que a gente não sabe responder. E quando uma criança pergunta para você 1, 2, 3 vezes e você não sabe responder, o que vai acontecer? Ele começa a ter menos confiança em você e fala assim, acho que minha mãe não sabe nada. Vou perguntar para outra pessoa. Né? Então é importante, é claro que a gente não vai saber tudo, mas também é importante a gente se informar para que possa responder pelo menos algumas perguntas. Né? Abordar o fenômeno com tranquilidade, ele passa com o tempo. Evite incutir medo. Já ouviu falar em bicho-papão? Então, bicho-papão é o medo que eu estou colocando no meu filho. Homem do saco, bicho-papão, tudo mais. Né? Então, quando eu começo a colocar esse tipo de medo, olha, se você não se comportar, o bicho-papão vai te pegar. Aí ele vai para o quarto, vê um amiguinho imaginário e fala, poxa, é um bicho-papão. Né? E esse medo que eu estou colocando nele vai fazer com que ele não consiga lidar bem com a mediunidade. E isso vai trazer terror para ele. Né? Então é importante a gente ir achar um equilíbrio. Se os adultos acusarem a criança de mentira, ela pode começar num processo de negação da mediunidade e acreditar que é louca. Ou seja, ele mesmo começa a acreditar nisso. Por outro lado, eles também não deveriam incentivar demais a habilidade para que ela não perca interesse pelo mundo físico. Ou se sinta forçada a forjar relatos de contato só para agradá-lo. Não forçar a mediunidade também. Chega uma visita, você fala, esse rapaz aqui é médium, é o novo Chico Xavier. Vamos aqui fazer Então, o equilíbrio é importante. Né? Nem descrer, né, vamos dizer assim, nem desacreditar, mas também não ficar forçando e esperando. O que é importante a gente ter em mente para a gente ir fechando? Evangelização infantil é muito importante porque eu estou esclarecendo meu filho sobre a doutrina, mas principalmente sobre a vida de um modo geral, sobre os ensinamentos de Jesus. O que é mais importante? Assistência espiritual. A criança toma passe. Tem gente que toma no passe, parece que dá até um negócio, um arrepio, não dá? No de limpeza, principalmente, né? Por quê? Porque muitas energias que não são boas estão saindo ali, né? A gente às vezes vem da rua muito sujo espiritualmente, né? Ou seja, a nossa aura ela vai absorvendo muitas coisas. Para a criança também, né? E o passe magnético, P1, P2, CH, por que é importante? Que vai trazer um equilíbrio na nossa aura. Então, não adianta só vir ao centro tomar passe. O passe faz parte de todo um conjunto. Por isso que se chama assistência espiritual. Então eu venho, aprendo na preleção, aprendo o quê? Através do Evangelho de Jesus. Enquanto eu estou aprendendo aqui através do Evangelho, meu filho está sendo evangelizado lá também. Né? E depois, através do passe, ele vai adquirir esse equilíbrio. Então tudo isso é muito importante. E vai evitar muitas coisas que possam acontecer com ele ali e ajudar a tratar. Então é todo um conjunto. E aí, por quanto tempo que eu devo fazer isso? Por toda a vida. Não é? Então não adianta falar assim, olha, a situação não está boa, eu estou passando por um momento difícil, eu vou no centro, eu vou tomar uns passes. A hora que o negócio melhorar, eu fico mais tranquilo. Não, aí você continua. Por quê? Porque a gente tem que manter esse equilíbrio. Então assistência espiritual não é uma coisa que a gente faz por enquanto, a gente faz para sempre. Isso eu tenho a impressão que deve ser muito claro para todos nós, né? Mas é importante a gente sempre frisar isso. Porque a tendência nossa de procurar a casa espírita sempre quando é quando as coisas não estão bem. De repente melhora um pouquinho, a gente fala, agora já está tranquilo, não precisa ir tanto. Hoje é domingo de manhã, vamos dormir um pouco mais. Não, então vem no outro dia. Mas é importante a gente manter.
dessa forma, para a gente poder sempre ter o nosso equilíbrio e manter o nosso filho. Eu só consigo passar equilíbrio para o meu filho se eu tenho equilíbrio. Né? Eu não consigo passar aquilo que eu não tenho. E sempre entender, filho não faz o que eu mando, filho faz aquilo que ele me vê fazer. Então, se ele me vê com alguém equilibrado, eu passo isso para ele. Pode ver que muita gente que é desequilibrada, ela vem de famílias desequilibradas, não é? E a gente fala isso é genético. Muitas vezes pode ser, mas muitas vezes não. É um desequilíbrio que vem passando de pai para filho, de mãe para filho. E aí ele está vendo pessoas desequilibradas ao lado dele, ele vai ser também. Então, eu estando equilibrado, eu consigo passar isso para ele. Todo mundo faz evangelho no lar aqui? Eu faço, todo domingo à noite. Tá? É importante a gente fazer meia horinha, tá? Por quê? Porque eu trago essa harmonia para dentro de casa. Tá? Ah, mas meu marido, ele não é espírita, não tem problema, tá? Nós estamos falando do evangelho, não precisa ser espírita. É fazer uma leitura do evangelho, um comentário, isso, e algumas orações e vibrações. Existe uma receitinha que o pessoal fornece pra gente, tá? Para fazer o evangelho. Não deve demorar mais que meia hora e não deve ser também um local para alfinetada. Tá vendo? Está escrito aqui. Tá? Se não começa com o evangelho, termina com briga. Tá? Então, daqui a pouco, então não é. O evangelho é para que eu possa absorver. E quem está ao meu lado vai tentar absorver também. Tá? Então, sempre tomar mais cuidado. Mas é muito importante que pelo menos uma vez por semana a gente faça o evangelho no lar. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos almoçar então? Não? Então tá bom.